E se eu te disser que esse movimento pode ter inspirado a arte moderna? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um movimento que foi explorado aí no Enem e que, pasmem, até alguns professores erraram essa questão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e vamos falar nesse vídeo sobre uma questão polêmica. Na verdade, essa prova do Enem de 2022 foi muito polêmica e essa questão do maneirismo, apesar de aparentemente simples, tinha alguns distratores que levaram ao erro vários alunos, inclusive alguns professores. Vamos falar então das principais características do maneirismo e explicar por que alguns artistas da arte moderna foram inspiradas por esse movimento. O maneirismo foi um movimento que aconteceu ali paralelamente ao Renascimento, ficou muito famoso entre os séculos XVI e o século XVII, e o nome maneirismo, ele remete-se à maneira. Eles foram chamados de os maneiristas porque os artistas desse período começaram a buscar novas características próprias para o seu trabalho, demonstrando maneiras diferentes de se pintar. O que levou a essa nova visão do trabalho do artista? Então vamos lá. Nesse período, os artistas, eles perceberam que as regras que determinavam o que era bom ou não no Renascimento, meio que padronizaram o trabalho de todos os artistas. Os artistas teriam que utilizar perspectiva, esfumato, fazer lá uma obra com equilíbrio, falar sobre determinados temas que eram recorrentes, ou seja, todo mundo pintava muito igual. O Renascimento foi um período de muitas inovações, principalmente dentro do meio artístico. Inovações que tornaram a pintura cada vez mais realista. E o realismo era um dos principais critérios para a arte naquele momento. Esses artistas então perceberam que os trabalhos dos seus contemporâneos eram muito parecidos. Surgiu uma nova geração que quis quebrar as regras. Uma nova geração que quis então muitas vezes abandonar, negar alguns princípios da arte tradicional, realista, trazendo novas características para sua pintura. Pinturas essas que representavam características próprias dos seus criadores. E aí começa uma relação entre o pensamento modernista e o pensamento maneirista. Podemos dizer então que os maneiristas foram os modernistas do século XVI? Praticamente isso. Qual foi o pensamento dos modernistas? Olha, vamos romper com as regras para trazer novas formas de representação. O que os modernistas pensaram? Olha, vamos romper com a arte tradicional, trazendo novas formas de representação. Basicamente a mesma coisa, tendo séculos de diferença. Os maneiristas quiseram romper com as técnicas do Renascimento, abordaram outras temáticas, além da temática religiosa, tinham como principais características a fuga da perspectiva, uma nova forma de colocar os planos e também figuras humanas distorcidas e alongadas. Entre as principais características do maneirismo estão a composição em que uma multidão de figuras se comprime em espaços arquitetônicos reduzidos. O resultado é a formação de planos paralelos, completamente irreais e uma atmosfera de tensão permanente. Nos corpos, as formas esguias e alongadas substituem os membros bem torneados do Renascimento. Os músculos fazem agora contorções absolutamente impróprias para os seres humanos. Rostos melancólicos e misteriosos surgem entre as vestes, de um drapeado minucioso e cores brilhantes. A luz se detém sobre objetos e figuras, reproduzindo sombras inadmissíveis. Os verdadeiros protagonistas do quadro já não se posicionam no centro da perspectiva, mas em algum ponto da arquitetura, onde o olho atento deve, não sem certa dificuldade, encontrá-lo. Valorização das interpretações individuais pelo dinamismo e complexibilidade das formas, a fim de se conseguir maior emoção, elegância, poder e tensão.
Muitos estudiosos afirmam que o maneirismo estava ali na transição entre o Renascimento e o Barroco, trazendo características que foram muito utilizadas no movimento do Barroco, como, por exemplo, a utilização de contraste de luz e sombra, o excesso de elementos, muito movimento nas suas obras, entre outras coisas. Vamos falar um pouco então sobre essa questão no Enem. Já gravei um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa questão, explicando o movimento, explicando os destratores dessa questão, o enunciado, a imagem e tudo mais. Mas, só pra gente retomar um pouquinho sobre isso, a questão trazia uma imagem de El Greco, na verdade uma imagem que conta a história de Laoconte, que é um personagem da mitologia grega. No texto explicava um mito e entre as alternativas tinha uma que falava sobre a representação de um mito, como se essa fosse a principal característica. Mas o enunciado era o que distinguia o maneirismo. E o que distingue esse movimento dos outros, dos demais, é a forma com que ele representava os corpos distorcidos. Então essa questão estava um pouco confusa, já que ela trazia uma imagem que falava sobre um mito, um texto que explicava o mito, e entre as alternativas tinha uma questão falando sobre isso. Então foi uma questão que pegou muitas pessoas ali que estavam um pouco desinformadas, inclusive vimos aí rolando na internet alguns vídeos de correção dessa prova, em que o próprio professor errou, dizendo que a alternativa certa era que se tratava de uma representação de um mito grego. Cheguei a afirmar nesse vídeo que eu expliquei sobre essa questão, que essa prova do Enem de 2022 ela foi um pouco fora da curva. As questões do Enem elas buscam relacionar, contextualizar, comparar, e as desse ano elas foram extremamente conceituais. Então caiu o conceito de maneirismo, de minimalismo, de web art e também de ready-made. Põe aqui nos comentários se você já tinha feito essa relação entre arte moderna e maneirismo e também me fala se você acertou ou se você errou essa questão do Enem. Espero que você tenha gostado, não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.